São pouquíssimos polos, cara, lugares que ainda pegam o hip hop como vocês e põem como parâmetro positivo. Salve, salve. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz de estar de volta na Baixada. Obrigado pelo convite. Estou ansioso para a gente ter uma troca de ideia aqui, que é muito legal. Fico muito feliz quando a gente tem chance de tocar e também conversar, né, sobre coisas que normalmente a gente fala nas letras. Por isso que eu fiquei muito feliz com o convite e tomara que esse seja o primeiro de vários outros. É isso aí, Super MV Bill aí com a gente, né? Expectativa muito grande aí. Projeto Cultura de Rua, Procuru, vem das raízes da comunidade do hip hop com o conceito de um trabalho social. Vou me apresentar, eu, Leandro Valença da Silva, nascido aqui do DIC da Vila Gilda, maior palafita da América Latina em aglomerado, muita dificuldade e falta de informação. Acabei entrando na negatividade quando criança, adolescente, perdi minha infância e adolescência na criminalidade, né? Sofri bastante, mas graças a Deus, através do rap, que é o tema de hoje, MV Bill, sobre a política pública, né, a transformação do ser humano. E o hip hop, o rap, foi o que abriu minha mente, informação, intercâmbio, deu uma visão muito mais ampla para a gente poder estar utilizando o nosso potencial, nossa qualidade de uma forma que a gente não se arrisca, né, e também continue fazendo aquela luta de ser alguém da quebrada, né, alguém participativo. Vou passar o microfone aqui para o Bruno Pierre. Boa tarde a todos. Prazer, meu nome é Bruno Pierre, conhecido como Brunão Mente Sagaz dentro do movimento hip hop. Sou formado em Ciências Sociais, dou aula de Sociologia, me considero um rapper ativista e faço parte da transformação social. Sou fruto da ONG Procuru há 10 anos atrás, desde 2008, quando eu conheci esse mano aqui, que abriu minha mente, e através do movimento hip hop que nos uniu, começamos a transformar a vida de outras pessoas também, através das palavras, de ações, de atitudes e do fomento da cultura de paz no combate à violência. É uma satisfação enorme ter todos vocês aqui presentes para presenciar esse bate-papo aqui, que vai ser muito proveitoso para todos nós. Tenho certeza que cada um de vocês vão sair do mesmo jeito que entrou, porque vai muita mensagem positiva, consciente aí, que vai lapidar a nossa pedra bruta. Satisfação, MV Bill. Quero aqui, em nome da Jenny, uma parceira, cumprimentar aqui o pessoal da mesa, o pessoal aí que veio junto. E é isso. Máximo respeito a todos. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Jennifer. Eu vim do Guarujá, de uma palafita lá da Rua G. O bairro é mais conhecido como Boca Farinha. Conhece? Então, morei lá a minha vida toda, tive deficiência com 5 anos, tive sequela de poliomielite, que é a paralisia infantil, né? Aquela vacina, tomei a vacina na campanha e mesmo assim tive a deficiência, mas vacinem seus filhos, hein? Pelo amor de Deus. Na verdade, eu acho que os médicos falam que eu já estava provavelmente com sintoma e tomei a vacina e só reforçou. O que isso quer dizer? Que a minha infância, na periferia, uma pessoa com deficiência, na comunidade, nas palafitas, foi muito difícil. Sempre me identifiquei com o rap, com o movimento negro, com a luta em relação ao racismo, e eu venho aqui pelo rap falar sobre capacitismo. Pelo rap trago a reflexão do preconceito e a discriminação contra as pessoas com deficiência. São mais de 45 milhões só no Brasil. E onde estão essas pessoas? Então eu tento trazer essa reflexão. Hoje eu sou psicóloga. Eu sempre falo que eu não sou um exemplo de inspiração, eu sou um exemplo de oportunidade. Que o hip hop trouxe o conhecimento para mim. E aí, a partir daí, fez eu ser quem eu sou. Valeu, Nando, por ter dado essa oportunidade aí. Porque, assim, eu não vejo ninguém com deficiência no movimento hip hop falando sobre isso. E eu agradeço demais, assim, é uma
honra estar com vocês aqui, assim. Obrigado mesmo. Com certeza. Bom, pessoal, depois dessas primeiras falas aqui, eu não tenho nem muita coisa para falar. Porque vocês já são pessoas transformadas, já são transformadores. Então só reforça mesmo o que eu já penso, né? De que quando há oportunidade a gente escreve novas histórias, né? Eu sou nascido e criado dentro da Cidade de Deus, para quem ainda não sabe. Tive poucas oportunidades e poucas chances, como era na época, né? Ainda continua muito em muitas periferias, mas na época era bem mais. Poucas oportunidades para quem é preto e favelado, tendo que conciliar estudo e trabalho, como é uma prática comum também ainda até nos dias de hoje. E eu tive que fazer uma escolha muito cedo, né? Que foi largar os estudos e continuar trabalhando para poder ajudar em casa. Então a minha história é muito parecida com a de todos que estão presentes aqui, com o pessoal que está na mesa. E tive a oportunidade de mudar minha vida justamente através do hip hop. Eu sempre fui um cara muito inibido, um cara muito tímido, não sabia jogar futebol, não tinha namorada, não era um cara popular na escola, então ficava sempre mais de canto, mais escondido. Eu acho que já sofri o que se chama hoje de bullying, mas na época a gente chamava de zoação, de ser zoado. E era igual o bullying de hoje, mas a reação às vezes era de ficar cada vez mais introvertido, não de explodir, mas de ficar escondido no canto da sala. E aí quando eu conheci o hip hop, fazia minhas letras bem devagar, quieto, não tinha coragem de mostrar para ninguém. E no fim de ano, uma professora de português pediu para eu fazer uma homenagem para a sala. Eu peguei o nome de todos os alunos e rimei, né, em cima de uma base americana, o nome de todo mundo da sala. Isso me fez ficar conhecido na sala, na escola, mudou a forma com que as pessoas olhavam para mim, eu passei a ser uma pessoa respeitada dentro da escola. Então o rap para mim foi uma forma de me mostrar, de mudar o meu comportamento, mas ele também me mostrou que eu tinha que estudar mais, porque os raps daquela época, depois eu vou explicar por que eu estou dizendo daquela época, exigia que você tivesse não só letras boas, mas que também tivesse uma postura, que era coisa da cultura hip hop, que era uma cultura educadora, transformadora, respeitadora e mudava a vida das pessoas. Então, como é que eu vou fazer uma letra de rap educadora se eu parei de estudar na 5ª série? Com pouco estudo, não tinha como fazer uma letra tão inteligente. E também, para fazer uma letra de rap, às vezes, assim, um crítico de música chama o rap de uma música empobrecida, porque como tem muitos MCs, tem muita gente ligada ao hip hop, a gente pode fazer uma música aqui sem nenhum instrumento. Com rap a gente consegue fazer isso, com outro tipo de música nem sempre. Às vezes dá para fazer, mas fica faltando alguma coisa. Às vezes você pode fazer um rap completo, com batida, com tudo, mas sem nenhum instrumento presente. Então muitos críticos de música acham isso uma coisa empobrecida, mas não é. O rap é rico porque além da poesia, você precisa ser conhecedor de palavras, para você não ter que ficar repetindo as palavras durante a letra. E você usa muitas palavras em pouco tempo de letra. Em pouco tempo de... Vou chamar mais um convidado, né? Pessoal, desculpa interromper esse momento super importante, especial, a presença do Kaique, nosso grande ator e dançarino. Estava lá segurando o refrão do evento na parte externa, né? Grande amigo, vou passar aqui o microfone para o MVBio dar continuidade na linhagem de raciocínio e logo na sequência a gente apresenta o Kaique. E aí quando a gente pensa em fazer letras de rap, a gente pensa que é uma coisa simplista, mas você precisa ser conhecedor de palavras. Eu só pude ser conhecedor de mais palavras depois que eu fui ler. Eu não consegui voltar para a escola, né? Como uma vez que você abandona, é muito difícil de você voltar. Eu fiz o errado, eu deveria ter voltado, eu não consegui. Mas eu continuei estudando. Então eu li 3 livros que foram super importantes para mim. O primeiro deles foi o do Abdias do Nascimento, grande liderança negra brasileira, falecida, mas imortal. O nome do livro era O Negro Revoltado. O segundo livro que eu li foi do Malcolm X,
Liderança Norte-Americana, Assassinado, a autobiografia do Malcolm, também muito boa, mas um livro mais importante falava de Zumbi dos Palmares, foi escrito por Darcy Ribeiro, político brasileiro, um livro fino, mas que tinha um conteúdo muito grande. Esses livros me deram um vocabulário maior, mais extenso, e mostraram que eu poderia ser também uma exceção dentro de uma regra que não me favorecia. O que eu fiz foi deixar minha música um pouco de lado, porque eu venho de uma cidade praiana, assim como aqui Santos, São Vicente, Litoral, e em que as músicas, isso não é só no Brasil não, eu vi um documentário na Netflix, até nos Estados Unidos é a mesma coisa, em Los Angeles, as músicas, até virar hip hop, as músicas que tocavam eram músicas mais parecidas com eletro, músicas mais agitadas, cidades que são de praias acabam atraindo esse tipo de som. Então, do Rio de Janeiro, eu sabia que eu não tinha como virar um astro conhecido no Brasil inteiro de uma hora para outra. As pessoas da Cidade de Deus não conheciam a minha música, minha mãe não gostava da minha música, nem meus parceiros gostavam tanto do que a gente fazia. Então, eu deixei minha música de lado e me foquei um pouco mais na questão social, já que as músicas eram muito focadas nisso, né? Falava disso o tempo inteiro. E às vezes a gente estava na teoria que a letra inspirava, mas não conseguia fazer ninguém ir para a prática. E às vezes a gente tinha um discurso bom, mas tinha 2, 3 pessoas só na plateia para ouvir, a gente não conseguia multiplicar aquele pensamento. Então o nosso primeiro passo na área social foi criar uma biblioteca comunitária dentro da Cidade de Deus. Aí criamos uma biblioteca com esses 3 livros que a gente achava importante, juntamos alguns outros. Aí ficava eu e o Dom Michel, que é o cara que me apresentou o hip hop, só nós 2 dentro da biblioteca. A gente discutia as mesmas discussões, chamava as pessoas, mas ninguém vinha. A gente já estava quase se batendo um no outro, de tanto discutir as mesmas coisas, e a gente não conseguia atrair a comunidade para dentro da biblioteca. Aí a gente descobriu que não era só criar um espaço, mas a gente tinha que criar o hábito nas pessoas de conseguir ter acesso à leitura e de ver isso como uma coisa prazerosa. Passou o tempo, eu conheci o Celso Ataíde, que me mostrou que a gente tinha que ter uma ampliação de visão, tinha que ampliar a nossa visão, tinha que falar uma outra linguagem, que às vezes a linguagem do hip hop naquela época era muito radical, às vezes mais afastava do que trazia as pessoas para perto. Então eu fui me reeducando a aprender a me comunicar com as pessoas que não são do meu meio, e a gente começou a atrair outras pessoas que não eram do hip hop para dentro do nosso trabalho. Aí a gente criou a CUFA, que é a Central Única das Favelas. Eu fiquei dentro dessa instituição por 20 anos. A gente fez muitos trabalhos dentro da Cidade de Deus, Madureira, depois foi crescendo para outras cidades. Celso já foi com a CUFA para outros países. Eu não sei como os trabalhos foram acontecendo em outros lugares, porque cada lugar tem sua peculiaridade e às vezes tem sua necessidade específica. Mas ela cresceu, foi para muitos lugares e me ajudou a conhecer as periferias do Brasil inteiro, me ajudou a fazer projetos que pudessem transformar a vida das pessoas. Depois eu posso enumerar para vocês a quantidade de cursos que eu oferecia quando eu estava junto e continuo oferecendo mesmo sem eu estar presente. Está completando 1 ano e pouquinho que eu saí, mas continuo amigo de todo mundo, aprendi muito dentro da CUFA e ela me deu essa visão de que a favela que tem a periferia, morro, que tem projeto social abrigado, dá mais oportunidade e tem menos jovens envolvidos com a criminalidade. Já a comunidade favela, periferia, que não tem nenhum tipo de projeto, não tem nenhum tipo de política pública, o crime fica sempre de braços abertos e muitos desses jovens acabam sendo cooptados. Que não quer dizer que qualquer jovem que tiver sem projeto social vai pelo caminho da criminalidade. Mas quando você cria pessoas como eles 2, como essas 2 outras pessoas que estão do meu lado, você cria outro tipo de modelo para o jovem que ainda está pensando, está decidindo o que vai fazer. Mas quando ele não tem esse outro modelo, ele acaba vendo um único que está dentro da favela que a gente vê todos os dias. Então, a gente precisa criar novos modelos para criar novas concepções e novas perspectivas de vida. Eu acho que projetos como o Procuru, a própria CUFA e outros projetos que não são famosos, que às vezes são feitos sem incentivo, sem dinheiro público, às vezes sem nenhum tipo de patrocínio, às vezes feito com o próprio dinheiro, são projetos que eu acho que vai ajudar a mudar a nossa realidade. Eu não quero dizer com isso que os projetos sociais devam substituir o poder público dentro da sua responsabilidade. A gente tem uma lentidão e uma distância tão grande
de quem deveria fazer e de quem espera que seja feito, que se a gente mesmo de dentro não meter a mão e fizer, as coisas não vão acontecer. E já passamos do tempo de esperar que a esperança, a solução venha de fora. É de nós, é de dentro. A gente pode até buscar esse recurso fora, mas tem que ser você, tem que ser vocês, tem que ser vocês dois, tem que ser as pessoas, vocês, as pessoas de dentro, sendo protagonista. A gente sendo protagonista da nossa história, a gente acha que consegue mudá-la. Eu ainda tenho algumas coisas para falar, mas vou esperar depois quando alguém me perguntar. Muito obrigado pela atenção. Pode? Pode ficar à vontade, cara. Boa tarde, galera. Pra quem não me conhece, meu nome é Kaique Pereira. Eu saí daqui da ZN com 5 anos de idade. Fui conhecer São Paulo. Comecei no programa Raul Gil, dublando, cantando. E até hoje estou aí, né? Estou lutando. Tive a ajuda da ONG, Procurou, que me divulgou. Eu acho que o meu talento veio desse bairro, veio tipo de querer ser uma influência, de ser um modelo para alguém. E isso me ajudou bastante, a ONG me ajudou bastante. Consegui, agora já fiz alguns trabalhos bem grandes, como Chiquititas, filme Vendedor de Sonhos, que é um livro do Augusto Cury, para quem não conhece. Estou gravando uma série agora no Gloob, que chama Escola de Gênios, que lança até 15 de outubro. Também fiz Escrava Mãe na Record, e depois disso eu nunca mais parei, eu nunca mais quis parar. Tive grandes problemas por ser negro, por sair de uma comunidade e por ser quem eu sou, meu jeito de ser. Então foi bem complicado para mim no começo. Mudei para São Paulo com mais ou menos 9 anos. Em 3 dias eu tive que mudar para aceitar o contrato do SBT com a novela Chiquititas. Isso foi um baque para mim, porque eu não sabia o que fazer lá. Porque era meu primeiro trabalho, querendo ou não, grande assim, que tinha mais pessoas envolvidas, tinha um diretor, tinha um assistente de direção. Então, eu fui evoluindo aos poucos, fui só eu e minha mãe, foi bem sofrido, ela chorava todo dia. Eu nunca vi aquilo, eu acho que se eu tivesse visto, eu não estaria onde eu estou hoje, mas o ano retrasado, eu tive um sério problema com rede social. Eu sofri bullying nas redes sociais, cyberbullying que chama, né? Eu acho que é isso. E aí, foi uma coisa que eu fui o último a saber. Meu pai me ligou, geral me ligou e falou: Kaique, tá tudo bem e tal. E tentaram me esconder. E cada vez que tentavam me esconder, eu ficava, tipo, mais preocupado. O que tá acontecendo? Porque eu não sou muito de mexer em celular. Aí quando eu fui ver, tinha um comentário meio bobo. Quer dizer, um texto meio bobo, era um texto. O moleque: sai daí, volta pra África, seu macaco. Você tem que morrer queimado, eu sou branco do olho azul. E quando eu fui atrás, o moleque era da minha cor. E a mãe dele falou que ele fez isso porque o pai abandonou ela por uma mulher negra. Então, isso acho que veio dela, né? Tipo, ela foi falando e ele cresceu com isso dentro dele. E até hoje eu não entendi por que comigo. Eu ainda me pergunto isso, mas dei a volta por cima, eu consegui ir pra frente. Hoje eu tô aí, tô bem, graças a Deus. E eu espero cada vez crescer mais como pessoa, como artista. Eu não me considero ator, eu me considero um artista. Cada vez eu quero evoluir, aprender a trocar um instrumento, fazer aula de canto. Um artista tem que ser completo. Então eu sigo essa linhagem aí que muitas pessoas me passaram. Já conheci bastante atores famosos e eles sempre me dão dicas e eu não sei o que falar, tá bom? Estou meio nervoso, a primeira palestra, entendeu? Mas muito obrigado aí pelo carinho de todos. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado, valeu, família. Falou bonito. Falou muito e falou bonito. Vou jogar o microfone da minha mãe, então eu vou falar também. Vou te falar, cara, tipo assim, ó, tem uma parada que acontece com nós pretos aqui no Brasil,
que é uma parada que é muito triste, cara. Eu falo isso na música Traficando de Informação, de 1999. Eu falo que um preto não quer ver o outro preto bem. Isso é um problemaço que a gente tem, cara. Por exemplo, a gente tem o estado da Bahia, que é o estado onde tem mais gente preta no Brasil. Salvador é a cidade mais negra do país. Mais africana fora da África. E a Bahia, pode crer, e a Bahia é a maior do Brasil. E, tipo, a Bahia nunca teve um governador preto, mesmo sendo a maioria da população. Nunca teve um prefeito, tem poucos parlamentares, talvez tenha a primeira deputada, entendeu? A gente está dentro do nosso país. E quando a gente faz a divisão por raça, não para dividir cada um para um lado, mas quando você faz o censo, o nosso censo no Brasil, ele é um censo questionativo, tipo assim, te dá a chance de dizer qual tipo de cor que você é, qual a sua raça. Teve um censo que teve, tipo, 36 raças diferentes no Brasil. Mas tipo, o censo aceita isso de forma, eu acho, de forma maldosa, né? Aceita a raça morena, marrom, mulatim, clarim, quase lá, marrom piscina. Aceitando esse tipo de declaração, a gente tem 1 milhão de raças. E quando a gente tem o histórico da TV, da mídia, hoje nem tanto, porque a internet está mudando um pouco disso. Mas quando a gente tem o caminho que nos guia só pela televisão, pô, ninguém vai querer ser preto. Só porque preto é tudo de ruim. Pra que eu vou querer ser preto? Não quero não. Aí então, com os caras que são pretos e têm a pele clara e pode dizer que é moreno, ele fala que é moreno. Mesmo ele sendo negro demais para ser branco e claro demais para ser negro às vezes. Ele fica ali na coluna do meio, mas negro ele não quer ser. Então a gente tem vários tons diferentes. E a forma de discriminação aqui no Brasil, às vezes, quando tem alguém mais reacionário, alguém mais, sabe, mais ligado a Hitler, a White Power, neonazismo, ele meio que discrimina de uma forma geral. Mas a discriminação racial, de racismo mesmo comum, às vezes ela acontece em cima de quem tem a pele mais escura. Como, por exemplo, eu posso ser vítima de racismo, você não, mesmo você sendo afrodescendente também. E aí isso causa uma disputa entre nós. Tá ligado? Tipo agora, em época de eleição, vou falar de política, mas sem falar de política partidária, sem nenhum partido. Mas está chegando as eleições. E ouvi uma pessoa levantando na internet que a gente tinha que ter mais parlamentares mulheres, mais parlamentares com descendência indígena e mais parlamentares negros. Mano, os próprios pretos estavam vindo dizendo que não tem que ter nada, tem que votar em quem tem inteligência. Assim, cara. Ou seja, nos excluindo. E teve um caso emblemático, cara, que aconteceu com a Ludmilla. A Ludmilla foi escorraçada na internet, no Facebook, uma xingada de tudo quanto é coisa. Eu não vou nem repetir aqui os xingamentos, que a gente não pode ficar repetindo, reforçando esse tipo de discriminação. Mas quando foram puxar a capivara de quem estava mexendo com ela, é um cara preto igual nós. Tá ligado? Então, tipo assim, essa frustração de muitos dos nossos irmãos fazem com que eles nos atacam, entendeu? Mas acho que a gente tem que dar a volta por cima, e acho que já existe já também uma boa parte também da galera que já está tendo uma outra consciência de que se a gente não se ajudar, se a gente não se unir e pensar igual, a gente não caminha para frente, a gente vai estar sempre para trás, sempre embaixo, sempre excluído. A gente tem que ficar feliz quando a gente vê o Kaique fazendo televisão, fazendo comercial, fazendo uma parada de cara, o Kaique, maluco, saiu daqui da ZN, saiu daqui da Baixada, nosso parceiro, pô, me identifico com ele. Eu fico sempre assim, sabe, quando eu vejo algum dos nossos levantando, conseguindo chegar lá, e se puder puxar outros irmãos e irmãs também, a gente tenta fazer isso. Mas infelizmente no Brasil é assim. Eu já fui muitas das vezes decepcionado com os nossos próprios irmãos, mas eu nunca desisti deles. Sempre achei que se a gente tivesse uma união mais forte, a gente ia conseguir dominar o Brasil. Boa parte da galera já tem um despertar de consciência, mas ainda tem muita coisa ainda para conquistar. Quando você conta uma história dessa, a gente tem a certeza que ainda tem muita coisa ainda para lutar pela frente. Eu queria fazer uma pergunta. E depois passo para vocês aí, da continuidade. Pergunta pro Bio. Então, quando eu era criança, eu via TV e na psicologia a gente sabe que a gente precisa de representatividade.
gente sabe que a gente precisa se identificar com algo, com uma pessoa e seguir, né? Quando eu era criança eu olhava para a TV e falava onde que eu estou na TV, onde eu estou no filme, onde eu estou no cinema. Então até hoje eu ainda sinto essa falta de pessoas com deficiência nas novelas, nos filmes, como também isso é uma luta também do movimento negro, que agora que o pessoal, agora que está ganhando cada vez mais força, né? Só que em relação à deficiência eu vejo que quando aparece alguém, ou uma pessoa que não tem deficiência que sentou na cadeira e tem deficiência, ou de uma forma trágica, onde essa pessoa coitada, meu Deus, não é uma pessoa protagonista, uma pessoa que está trabalhando, que está bem. O filme de uma pessoa com deficiência, o drama nunca é o namorado, sempre é a deficiência. Então, ainda a deficiência é vista como algo negativo, como algo trágico e que não vai acontecer com ninguém. A deficiência é uma condição humana e que existem doenças aí que pode gerar deficiência, existem acidentes automobilísticos que causam deficiência, então a deficiência tinha que ser mais mostrada na TV. Eu queria saber quem foi a sua referência na sua época, porque para mim eu não tive, então foi muito difícil construir a minha identidade. Bom, o que você está falando é muito importante. Acho que a gente vai ter muitos grupos que vão se organizar para buscar o seu espaço social. As pessoas que têm deficiência, as pessoas negras, as pessoas de favela, as pessoas homoafetivas. Acho que vão ter momentos que a gente vai estar juntos nessas lutas. E tem momentos que a gente vai ter lutas individuais. Eu acho que o hip hop ele é uma cultura assim, que abre espaço para todas essas lutas que a gente está falando aqui. Uma vez eu fui indagado na Praça da República, lá no centro de São Paulo, por um jovem vestido de rap, aparentemente olhando assim hétero. Ele veio na minha direção, batendo no vidro do carro, isso no início dos anos 2000, tipo 2001, 2002, e perguntou: Bill, o que você acha da entrada de homossexuais dentro do hip hop? Eu não tinha resposta. Eu sou um cara que sou super consciente, tal, da união, do respeito. Eu não tinha essa resposta. Eu falei: não sei. O cara falou: porque eu sou homossexual, ou sou da periferia, tenho muita coisa para falar, para esbravejar, e acho que vou ser discriminado se eu entrar dentro do hip hop. O pior que eu fiquei pensando, pior que pode ser. Não falei, mas pior que pode ser. Por mais que a gente diga que a gente é consciente, essa consciência é uma consciência que a gente não tem. Hoje, já tem vários MCs assumidamente homossexuais, várias meninas também assumidamente homossexuais. Então, eles fizeram disso a sua própria voz. Assim como uma mulher que dentro do hip hop era, tinha um papel secundário, de fazer backing vocal, às vezes de ser produtora da banda. Hoje a gente tem bandas de rap que mulheres são protagonistas, mas na questão feminina. Então acho que na questão da deficiência, acho que são as próprias pessoas que vão entrar e vão buscar esse tipo de representação. Acho que cabe a nós que já está dentro a ajudar a abrir essa porta, entendeu? Mas eu acho que ninguém vai conseguir falar de deficiência como a própria pessoa que sente isso na pele. Assim como falar de racismo, qualquer um pode falar, mas quem tem o sentimento de causa na pele, às vezes tem, na maioria das vezes, tem mais embasamento para falar da situação. E se você está falando do lance da mídia, que você começou falando do lance da mídia, de não se ver na mídia, os pretos não se veem na mídia desde que o Brasil foi criado. Até, eu vou deixar aqui 2 dicas de livro e documentário, os 2 têm o mesmo nome, chamado A Negação do Brasil. O nome do diretor é Joelzito Araújo. É um cara que fez um apanhado, cara, mostrando a história do negro na dramaturgia brasileira. Então mostra que até novelas que eram para ter naquela época pessoas pretas como protagonistas, eles pegavam as pessoas brancas, pintavam de preto, faziam algum tipo de maquiagem para poder essas pessoas serem protagonistas e não os próprios pretos. Hoje, eu acho que nem a própria sociedade aceitaria uma coisa dessa, porque muitas pessoas lutaram para mudar essa realidade. E acho que com o lance da deficiência vai ser a mesma coisa. Eu também, mesmo eu não sendo deficiente, quando eu vou ouvindo você falar, eu parei para pensar e visualizei: cara, eu nunca vi. E precisa ter. Se o Brasil é assim, precisa ter todo mundo na cara de geral.
Palavras maravilhosas, impressionante para mim, sendo um momento assim glorioso, né? Tenho muito a agradecer a Deus por estar. Sou seu fã, né? Obrigado. Assim, para falar que nas épocas difíceis mesmo, né? Atrás de no frio da solidão mesmo, né? Quando você não teria ninguém, por exemplo, né? E vendo aquela devastação, aquela destruição dos nossos amigos, nas comunidades. Meu, aí a gente ia lá e escutava um som, tuas músicas para mim, né? Eram super especiais e eu admirava com um olhar diferente mesmo, vendo, pô, que cara legal que fala soldado do morro, mas a ideia dele é o intelecto, né, as faculdades mentais, né, na época eu nem falava assim, pessoal, mas foi o que acabou me... Como ele conseguiu isso, né, foi um dos caminhos. E assim, pra mim foi importante, porque era um melhor amigo que eu tinha, né, um CD de música, vários grupos de rap nacional, tocava muito na minha alma. E o MV Bill tinha um conceito diferenciado, acompanhava o trabalho social, essa questão aí, o Falcão, Meninos do Tráfico, eu não perdi, ficava olhando, ficava imaginando, meu, cadê ele agora, o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo, e a gente não era ninguém perto do que hoje evoluiu, todo esse contexto da ONG, a gente oferece cursos gratuitos, toda essa transformação. Eu queria dizer assim, o rap tinha aquela postura que você falou, aquele conceito meio que de grupo, né? Sendo que você trabalhou um hip hop que atravessou legados, que foi um movimento social que o Brasil teve. Não essa questão de vamos ser grupos, né? Se isolar. Então, com esse conceito, com esse exemplo, surgiu a ONG Procurou, nossos grupos. A gente é super aberto para os coletivos, aqui tem várias lideranças, super importante sua fala. E assim, eu gostaria de fazer só uma colocação mesmo, uma pergunta para você continuar falando do terceiro setor, né? A importância do hip hop na transformação do ser humano, que pra gente assim, a gente está com essa responsabilidade que o Estado passou para a população, para a organização civil, social se organizar. A gente vem se organizando, mas vocês veem a dificuldade que é. Complementar aqui, ó, agradecer a doação do cachê do MV Bill, que é o que aconteceu o evento, a doação do cachê do Kaique, da Jenny. É um orgulho ter a Jenny fazer parte da posse, é o que eu escuto e pra gente já é uma vitória. Eu vou passar para você, MV Bill, até estiquei muito, a gente quer falar menos, porque a gente quer aproveitar ao máximo, né, sua fala, sugar o máximo possível. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, fazer a inscrição que a Simone vai anotar. Não temos muito tempo porque queremos aproveitar ao máximo você, MV Bill. Pô, sua fala é importante também, cara, para poder conhecer eu e muito, de repente tem gente também que está presente aqui, não entende ou não conhece de perto o trabalho da ONG, Procurou, e de repente é uma oportunidade de saber também o que vocês estão fazendo, porque eu acho que é importante, né, cara, não adianta vocês fazerem um trabalho bom, de expansão, e se a comunidade não abraçar, né? Então o pessoal tem que chegar junto para poder fortalecer. Sobre o lance do hip hop, cara, eu vou te ser bem sincero, cara. Eu tô feliz de ver, tipo, você, porra, falando de hip hop, mas falando de hip hop com educação, com transformação e tal. Porque no início da minha fala eu falei que naquela época era assim, o hip hop cresceu muito. A gente naquela época só tinha MCs de um único lugar, MCs de um único jeito, e MCs na maioria das vezes com a mesma origem, mesma cor de pele. Os discursos eram parecidos, as ideias eram parecidas, e se não fosse parecido era no sentido e numa linha de dar um alento, de dar um toque importante, de botar para estudar. Por isso que eu fico muito feliz quando eu encontro um cara igual você que fala que minha música de alguma forma dialogou com você. Em vários shows que a gente faz, chega alguém para dizer que deixou de fazer besteira porque ouviu a nossa música. Então era a música que transformava de verdade. Com esse crescimento que o hip hop teve, esse boom é importante, né, na parte comercial, que você tem uma expansão, você fala para mais pessoas, fala para mais gente, mas também houve uma poluição de MCs de outros lugares, de outras origens, de outras histórias, com outros assuntos. Isso trouxe uma diversidade para dentro do hip hop. Mas não tem mais aquela coisa de falar assim, ó, pode pegar qualquer rap e levar para o projeto social. Não pode. Porque dependendo do MC que você trouxer, você vai acabar com o seu projeto. Os pais vão pegar as crianças, vão levar tudo embora, vão trazer nunca mais. Tem isso agora. Aquilo que já foi totalmente, radicalmente contra qualquer tipo de drogas, hoje tem drogas em cima do palco. Hoje as drogas estão nas letras, estão nos discursos.
ela faz parte da cultura hip hop hoje. Então, assim, são pouquíssimos polos, cara, lugares que ainda pegam o hip hop como vocês e põem como parâmetro positivo. Nos outros lugares que eu tenho passado, eu tenho sempre falado que o hip hop é uma ferramenta importante, mas todo mundo tem que estudar, tem que tentar fazer faculdade, mesmo que você goste de rimar. Se você for um MC ou uma MC com nível superior, com uma faculdade, você vai ter mais assunto ainda. Imagina você formado em medicina, fazer um rap falando de várias doenças, várias curas, com várias palavras diferentes, então isso é uma parada maneira. Então uma coisa não substitui a outra. E se você não fizer sucesso no rap, que o rap apesar de estar mais bombado, ainda assim é uma coisa restrita. É visto ainda como música marginal, música marginalizada, música periférica. E ainda que fosse sucesso, a gente não pode esperar que na periferia a gente só tenha jovens fazendo hip hop. A gente precisa ter jovens sociólogos, antropólogos, advogados, jornalistas, lideranças, e do hip hop também. Mas acho que a gente tem que estudar bastante para todo mundo se formar, todo mundo ter faculdade, para ter nível superior e conseguir bons empregos lá na frente. Bom, eu vou fazer uma pergunta, mas antes vou aproveitar esse momento aqui tão importante. Acho que muitos também queriam estar aqui, fazer a pergunta, não vai dar para todos. Mas eu vou falar uma coisa aqui que quem é raiz, né? Que curte rap do MVBio Raiz deve estar ligado. Conheci um parceiro que veio do Rio de Janeiro com uma fita. Mano, escuta essa música aqui. Que música que era? Marquinho Cabeção. Que era muito sangue bom. Acho que cada um aqui conhece o Marquinho Cabeção, né, mano? E ali foi uma porta de entrada para saber quem era esse mensageiro da verdade, Bill. E logo em seguida veio traficando informação com clipe e tudo na MTV. Aí, puta, olha aí, mano. Pô, falei pra tu que eu trouxe o mano e ele é pancada. Estourou. Aí depois veio a noite. Mas, né, pegada, balada e tal. Aí eu pude levar o MVB pra dentro da minha casa. Aí, mãe, escuta. Aí, o cara não só fala de favela não, de droga, de arma não, ó. Aí, pai, escuta aí, ó. À noite, meu pai colocou no carro dele, era fita também, e rolava. Então, consegui levar o MVB pra dentro da minha casa, através das ondas sonoras. Logo em seguida, Soldado do Morro, né? Acho que todo mundo aqui sabe de cor. E também a continuação, Soldado Morto. Também a continuidade, né? Porque a primeira música fala a caminhada todinha e depois as consequências. Isso aí. E aí foi vindo. Aí quem pensou que o Bi ficou pra trás, veio esse trap de favela aí pra poder sintetizar tudo, vários flows. Quem me mostrou o som foi esse mano aqui, ó, Paulo Malaco, a da Pinápolis, o bagulho ficou classe A. Então agora vamos entrar pra parte sociológica, que é a minha área. Então, a sociologia, ela tem várias correntes filosóficas, né, e até mesmo sociológica que estuda o fator social. Uma delas é o marxismo, muito criticado, de esquerda, pá, pum. Só que muitos não sabem nem o que está falando, não estudou, nem leu um livro, não sabe nem quem foi Karl Marx, a importância dele na história, não estou falando nem na parte política, na história, né? E através do pensamento marxista a gente aprende a indagar, a questionar, né? Tem várias outras formas, eu estou falando marxismo, acho que alguma aqui deve ter entendimento que ele foi um cara muito questionador. E aí, perante a sua luta, a bandeira que você levanta aí como causa social de militância dentro do movimento hip hop através do rap, eu queria saber de você, o que você acha dessas pessoas que falam, não, mas os negros venderam os negros, venderam para os brancos, branco não, daí, ó, fui salvo, fomos salvos pelos brancos. Esse negócio aí também tem racismo invertido. Enfim, várias formas para desmerecer a nossa luta. Várias formas para discriminar as cotas raciais. Várias formas de criticar em si uma luta histórica. Né? Então eu queria saber de você. O que você acha hoje em dia, vendo essa juventude que não pegou a ditadura. Eu também nasci em 89, então não peguei algumas coisas assim que meus pais falavam. Mas as molecadas que estão vindo hoje, esses jovens, essas pessoas que muitas das vezes por algum motivo não estudou, não teve um aprofundamento, rolou aula de história, sociologia, enfim. E aí eu queria saber de você, cara, o que você acha aí, depois de tanta luta, né, de tanto sangue derramado,
as pessoas achar que isso é tudo mimimi, tudo conversa fiada e vitimismo. Pois é, essas são duas expressões que ficaram bem na moda, né? Mimimi e vitimismo, né? Então ficou muito difícil, em alguns momentos, você falar sobre a questão racial no Brasil. Mesmo o Brasil sendo o país que mais tem gente preta fora do continente africano, ainda assim, falar de racismo no nosso país é um disparate. Enquanto essa pauta, porque a gente já fala, antes da gente nascer, já tinha gente falando de racismo, já tinha gente preta lutando contra o racismo. Então isso nunca entrou em pauta do jeito mais que a gente gostaria que tivesse. Quando isso começa a ganhar pauta, porque muitas pessoas pretas importantes estão entrando dentro dessa luta, estão começando a questionar, aí vem as pedras. É como você, Kaique. Tipo assim, se você fosse um jovem apagado, sem luz, que não tivesse talento, não tivesse um futuro promissor, não tivesse na TV, ninguém ia te xingar na internet. Só vai pedra em árvore que tem fruta. Ninguém taca pedra em árvore sem fruta pendurada. Então, com a questão racial, acaba sendo a mesma coisa. Se a gente for um grupo de negros pedintes, que sabe qual que é o seu lugar, sabe a qual lugar você pertence, sabe as coisas que você não pode fazer, aí você não está incomodando. Então, tu pode levantar sua pauta do racismo quantas vezes você quiser. Agora, quando tu fala assim, ó, não, a gente está levantando a pauta racial porque tem uma dívida histórica. Pô, a gente é a maioria da população, e por que a gente não está na política se autorrepresentando? Pô, por que a gente não tem isso aqui? Por que a gente não pode entrar aqui? Por que só tem dupla sertaneja branca? Por que a gente não pode... Tem cantor de funk branco pra caralho, cantor de rap branco pra cacete, cantor de pagode muito branco, e não tem preto cantando sertanejo. Por quê? Tá ligado? Quando você começa a fazer esse tipo de questionamento, aí já fica, sabe? Já fica ruim. Aí começa a tentar desqualificar a sua luta. Tipo assim, você não sofreu tanto assim. Como assim não? Aí começa a rolar a desqualificação. Isso está acontecendo com os pretos, né, com a luta africana, acontece com a luta indígena, acontece de vez em quando também com os judeus, com o holocausto, gente que diz que o holocausto não existiu, diz que não existiu o nazismo. Tem gente que tenta desqualificar quem sofreu com a ditadura, dizendo que não teve ditadura no Brasil, que não morreu ninguém, que não sumiu pessoas. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar. Porque a tentativa é justamente essa, de fazer com que os nossos movimentos sejam inibidos e recuem, e voltem. Não queiram se rebelar. Por favor, se rebelem. A gente tem que assumir todos os lugares. Tem que ter gente preta, favelada, do povo, em tudo quanto é lugar. A gente não pode ter impedimento de nada. E tudo que eles vão tentar fazer contra nós, esses que são reacionários, fascistas, que querem a separação, tudo que eles vão fazer é desqualificar o que a gente faz. E como a gente pode combater com isso? Com tiro, porrada, bomba, facada? Não. Inteligência, estudo, conhecimento, formação acadêmica, talento. É isso. Isso é que vai fazer mudar a nossa posição dentro da sociedade. A gente não tem como obrigar ninguém a gostar da gente. O cara pode continuar não gostando. Ele pode continuar odiando a nossa cor, gente que fala como a gente fala, mas ele não vai poder nos impedir de ocupar os espaços que a gente vai estar qualificado para essas situações. Então,